Na aula de hoje, vamos começar o nosso curso de óptica, introdução à óptica, né? Então, sim, é um curso longo, mas nessa aula eu vou dar os primeiros conceitos para vocês, o sedimento, a formação do nosso curso de óptica, beleza? Bora para nossa aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan aqui. E na aula de hoje, ó, já vai acompanhando comigo, enquanto a gente vai conversando aqui um pouquinho, você já vai abrindo o seu material, ó, trocamos, apostila 3, página 3, vou começar com vocês o curso de óptica. E aí, esse curso, ele é um pouco extenso, vai demorar mais ou menos 2 meses, porém, é um curso extremamente legal, extremamente interessante, porque a gente vai falar sobre aquilo que a gente vê, sobre óptica, né? E aí, essa aula é um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Eu vou falar com vocês sobre conceitos iniciais, o que é luz, né? Quais são as relações que a luz tem com objetos, por que os objetos têm cores. Então, aproveita, estamos no comecinho da matéria, sedimente, faça o alicerce do seu curso de óptica e aí o decorrer dele vai ficar muito mais tranquilo. Tudo bem? Bora para a nossa aula! Começando então o nosso curso de óptica, vamos falar sobre o princípio, né? Uma introdução à óptica geométrica. Vamos falar de várias coisas. Essa imagem é uma imagem muito bonita. Mais para frente eu vou conversar com vocês sobre ela, mas de cara, o que você pode perceber, né? Você pode perceber aqui o pico da montanha está para cima, aqui o pico da montanha está para baixo. A montanha está à nossa direita. Aqui a montanha está à esquerda, o Sol aqui está à esquerda e aqui o Sol está à direita. O que está acontecendo? Por que está tudo ao contrário? Quais são os fenômenos que acontecem aqui? Não sei. Não sei. É disso que a gente vai conversar ao longo do nosso curso. Mas, para começar, vamos falar então dos conceitos iniciais. Cara, nós estamos falando de um curso de óptica. A óptica é caracterizada pela luz e por fenômenos da luz. Então, vamos começar definindo o que é luz. Então, peguei algumas imagens aqui para ajudar a gente a entender o que é uma luz, né? Quais são as características dela. Aqui eu peguei um laser, né? Um laser feito por artes visuais. Esse aqui é um feixe de luz, né, entrando por uma fresta aqui nessa gruta. Mas qual é o conceito, qual é a definição de luz? O que é a luz? Né? É uma forma de radiação eletromagnética, ela é uma onda eletromagnética. Nesse ponto aqui é importante a gente parar e já perceber duas coisas aqui que são fundamentais e estruturantes para nós. Né? Aparece aqui a palavra onda e aparece aqui a palavra eletromagnética. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas palavras. Primeira coisa, né? O que é uma onda? Então, onda é algo periódico, que tem sempre o mesmo comportamento, né, de tempos em tempos, tem sempre o mesmo comportamento, e aí você pode notar comigo algumas propriedades, né, o ponto mais baixo é chamado de vale, o ponto mais alto é chamado de crista, na metade da onda, percebam que essa reta aqui divide a onda no meio, então da metade até o ponto mais baixo, a gente chama isso aqui de amplitude, e da metade até o ponto mais alto a gente chama também de amplitude, é a mesma coisa, tá? Algumas pessoas confundem e acham que a amplitude é de extremo até o outro extremo, não, tá? A amplitude é da metade até o ponto mais alto ou da metade até o ponto mais baixo. Pegou isso comigo, gente? Tá tranquilo? Outra coisa muito importante é comprimento de onda, né? É o período que demora para a onda completar uma volta, né? A gente vai conversar melhor sobre isso, gente, lá no curso de ondulatório, é a nossa próxima matéria, o nosso próximo conteúdo. Mas eu vou explicar para vocês com muita calma tudo isso aqui, eu só estou passando para vocês algumas propriedades, porque às vezes algumas pessoas já viram e podem entender isso aqui um pouco melhor, tudo bem? Bom, outra coisa que a gente tem que falar é em relação à onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? Né? Na verdade, cara, nós temos radiações eletromagnéticas e ela é formada, ela é composta por duas partes. Né? Vamos entender aqui, ó. A parte azul, tá vendo a parte azul aqui? Ó, parece estar deitada, parece estar na horizontal aqui, né? Plano de propagação da onda magnética. Então, você tem uma onda que ela é parte magnética, vai ficar nessa direção, a parte azul, e a parte elétrica vai ficar nessa direção. Então, você tem dois eixos de propagação, né? Uma onda está nesse eixo, que é a onda magnética, e a outra onda está nesse eixo aqui. Tudo bem? Você pegou? Que é a parte elétrica. Então, quando você junta as duas coisas, nós temos uma onda eletromagnética. Pegou? Entendeu? Aí, vou mostrar para vocês esses vídeos aqui. Qualquer coisa vocês peguem na descrição desse vídeo, assistam, isso é importante, cara, para você entender o que é a onda, como é que ela acontece e quais são os fundamentos dela e como é que é a propagação dessas ondas. Tudo bem? Depois assiste esse vídeo com calma, vocês vão entender muito melhor o que é uma onda eletromagnética. Tudo bem, gente? Agora, todas as ondas eletromagnéticas, né, todas as radiações
radiações eletromagnéticas pertencem ao espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É tudo isso aqui, ó. Você pode perceber aqui, ó, começamos com raio gama, depois vamos lá para raio X. Note comigo aqui, raio gama, cara, esse negócio aqui que fez o Hulk virar o Hulk. Ele sofreu uma intensidade muito grande de radiação gama e aí virou o Hulk. Mas ó, não vai tomar radiação gama não, porque você não vai virar o Hulk, você vai morrer. Isso aqui é altamente cancerígeno, a pessoa morre em horas, dias aí, né? É verdade. Logo depois, raio X, né, radiação X, que a gente pode chamar também. Esse pedacinho aqui, antes da luz visível, a gente chama de ultravioleta, vocês já devem ter ouvido falar disso, né, de radiação ultravioleta. Mais pra frente aqui a gente tem o espectro visível. Então tudo que a gente enxerga, cara, tá até grande, tá? Na verdade era para ser menorzinha essa faixa aqui, né? O nosso olho tem definição para enxergar só esse pedacinho aqui de todo o espectro eletromagnético. Então o nosso olho consegue captar as ondas nessa faixa aqui, né? Logo depois vem o infravermelho, já conversamos bastante sobre o infravermelho, é a forma com que o calor se propaga, né, de um corpo para o outro através de ondas eletromagnéticas, frequência do infravermelho, tá? Logo depois vem aqui a parte de ondas de rádio de TV, rádio amador, rádio AM, FM, Bluetooth, Wi-Fi, tudo que você imaginar em relação à nossa comunicação através de ondas eletromagnéticas estão nessa faixa aqui. Entenderam, gente? Pegou? Muito interessante essa aula, né? Essa aula eu adoro, eu gosto demais dessa aula porque a gente entende o que a gente vê e o que a gente não vê também, nem embora a gente use, né? A gente usa muito ondas eletromagnéticas aí. Outra coisa que é importante, né? Isso aqui é a velocidade da luz, cara, eu estou me referindo à velocidade das radiações eletromagnéticas, né? A gente chama de velocidade da luz, mas no vácuo, né, no universo, isso aqui é a velocidade padrão de qualquer tipo de onda eletromagnética, né? Peguei a Enterprise aqui, não sei se vocês conhecem, né, o USS Enterprise, para especificar para vocês, para mostrar para vocês que quando você assiste os filmes aqui, né, é comum as pessoas ali usarem o termo dobra 1, dobra 2, dobra 3, cara. O que é dobra 1? Dobra 1 é quando a nave chegou na velocidade da luz. Tá? Dobra 2, ela está 2 vezes a velocidade da luz, mas ó, com a nossa física não é possível a gente colocar matéria nessa velocidade, então a gente precisamos de uma outra física, né, uma física nova aí, mas para a física que a gente tem, Einstein definiu que a velocidade da luz, ó, é 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Presta atenção na transformação, tá? Não é quilômetro por hora, é quilômetro por segundo. Né? Então, você tira 3 zeros aqui, né? 1000, né? E coloca aqui quilômetros. Então, a velocidade da luz também pode ser 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo. Você entendeu isso comigo? Tranquilo? Agora, ainda em relação a viagens espaciais, né? A gente vai falar sobre ano-luz, cara. O que ano-luz mede? Ano-luz é uma unidade de medida de distância, embora o nome seja anos, né, você vai confundir, acho que é tempo. Não tem nada a ver com tempo, tá? É distância. É a distância que a luz anda em um ano. É isso que a gente está calculando, é isso que eu vou calcular com vocês agora. Bom, como é que eu calculo a distância? A primeira coisa que você tem que lembrar é velocidade. Velocidade a gente calcula, né? Delta S por delta T, distância por tempo. Como eu quero saber só a distância, eu vou passar o tempo para lá multiplicando, então a distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Vamos parar por aqui e pensar umas coisas. Velocidade, você sabe quanto é? A gente sabe, é C, né? A velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta, vou calcular em quilômetros, tá? Agora, o tempo, quanto é o tempo aqui, gente? Vocês sabem quanto é o tempo? É o tempo de um ano, né, cara? Mas é claro, né? Se aqui está em segundos, a gente vai ter que transformar o tempo de um ano em segundos. Vamos fazer essa conta juntos aqui rapidinho. Então vai, um ano tem quantos dias? 365 dias. Nós vamos transformar direto, cara, dias em horas, né? Um dia tem 24 horas, uma hora tem 3.600 segundos, então vai aparecer aqui para nós, né? Ó, 365 dias, só que o dia tem 24 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Fazendo essa conta aí, não vou pedir para você fazer não, já fiz aqui, deixei anotado, tá? Temos aqui um tempo de aproximadamente 3,15 vezes 10 a sétima segundos. Isso é o tempo de um ano, tá? Agora, eu sei então a velocidade da luz, que está marcada aqui para nós, sei também, né, o tempo que a gente vai usar, vamos substituir tanto esse valor aqui, quanto o valor de tempo aqui também, e aí ficamos assim, ó, a distância vai ser igual a 3 vezes 10 a quinta, vezes o 3,15 vezes 10 a sétima aqui, né, então, aproximadamente isso aqui vai dar 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, tá? Quilômetros. Isso aqui, gente, é a distância que vale um ano-luz. Você entendeu comigo? Ficou claro isso para você? Só para a gente entender mais ou menos como é que funciona o nosso universo, né, cara? Do nosso Sol, né, a distância também vai ser até insignificante, né? Da Terra até a próxima estrela, ou do Sol até a próxima estrela, mas o termo correto é do Sol até a estrela mais próxima da gente, que é a Alfa Centauri, são 4 anos-luz. Ou seja, você tem que andar 4 vezes essa distância aí para chegar
até a próxima estrela, tudo bem? Então assim, a luz demora 4 anos, tá? Para daqui até lá. Nós, com toda a nossa tecnologia hoje, se a gente for sair numa viagem, ó, vamos partir para a próxima, para a estrela Alfa, a próxima Centauro lá, vamos para lá, todo mundo, vamos fazer uma excursão. Sabe quanto demora? 18 mil anos para a gente sair daqui e chegar até lá, né? Então, acho que, pelo menos para a ciência que a gente tem, para a física que a gente tem, esse tipo de viagem é impossível, né? Então, vamos lá, né? Vamos daqui até lá, 18 mil anos, volta, mais 18 mil anos. Então, 36 mil anos só para você ir voltar para uma estrela não é uma viagem muito vantajosa para a gente. Mas, vocês entenderam? Cara, agora, só para fechar isso tudo, sabe qual que é o tamanho da Via Láctea? Nossa galáxia, onde nós moramos, né? A nossa Via Láctea, né, que é uma galáxia em espiral, ela tem 100 mil anos-luz. Você entendeu? Então, assim, viajando na velocidade da luz, para atravessar de uma ponta até a outra da Via Láctea, você demora 100 mil anos. É uma loucura, né? O tamanho do nosso universo é uma loucura. É verdade. Para a gente conhecer o nosso universo inteiro, a gente precisa revolucionar, fazer buraco de minhoca, sei lá o que a gente vai fazer para conhecer o universo inteiro. Mas com a física que a gente tem hoje, não dá. Né? No máximo a gente vai conhecer os planetas aqui próximos, mas outro sistema solar, outras galáxias aí, cara, é muito distante da nossa realidade hoje em dia, tudo bem? Mas bom, vamos voltar a falar de ótica, né? Eu adoro esse tema de astronomia, mas vamos falar de ótica aqui. Raio de luz, cara, vamos começar alguns conceitos, algumas definições em relação ao nosso curso de ótica, tá? Raio de luz, cara, eu peguei aqui um exemplinho para vocês, ó, o Sol soltando vários raios de luz. Para nós, uma representação de um raio de luz vai ser uma reta. Sempre uma retinha, você faz uma reta, é um raio de luz, tá? Agora, você também tem feixes de luz, né? Peixes de luz aqui, ó. Esse feixe aqui é convergente. Você já deve ter brincado com uma lupa, né? Você põe fogo no papel, você mata a formiga, brincando com lupa. Então, seriam raios convergentes. Divergentes aqui seriam quando você sai de um ponto e se espalha. Quando você pega uma lanterna, por exemplo, a lanterna espalha a luz dela, então isso seria divergente, tá? Agora, paralelo é como os raios do Sol chegam para nós. Então, por exemplo, você consegue saber o tamanho de uma nuvem? Consegue? Eu quero saber, né? Quantos metros ou quantos quilômetros tem uma nuvem. Como é que você faz para medir? Tem como? Tem como. Se você pegar a sombra da nuvem projetada no chão, ela tem exatamente o tamanho da nuvem. Tá? Como é que você sabe disso? Porque olha o tamanho do Sol. Olha o tamanho da Terra. Então, todos os raios do Sol, quando chegam para nós, eles chegam de formas paralelas. Então, é como se você tivesse dois raios paralelos passando pela nuvem. Então, a sombra projetada no chão é exatamente o tamanho da nuvem. Você pegou? Muito legal isso, né? Vamos medir qualquer dia, né? Você fica numa ponta, eu fico na outra, depois a gente mede o tamanho da nuvem aí, né? Não sei se dá pra fazer isso não, mas você deu uma ideia legal. Beleza, gente? Ó, vamos falar de princípios, cara. Toda a física é regida por princípios. A óptica não vai ser diferente. Temos 3 princípios. Vamos conversar sobre cada um deles devagarzinho, com muita calma. Ó, o primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Você já deve ter percebido isso, né, cara? Ó, vamos lá. Mas presta atenção nos cuidados. Em um meio transparente e homogêneo, a luz propaga-se em linha reta. O que isso quer dizer, né? Toda vez que você tem um meio homogêneo e transparente, a luz vai se propagar aí em linha reta, né? Linha, luz, linha, não me confundir. Mas vocês pegaram a ideia? Cara, é sempre assim, né? Ó, vai fazendo aqui, vem para cá, vem para cá. Então toma cuidado. Mais para frente, lá em refração, que é uma das matérias do nosso curso de óptica, eu vou mostrar para vocês que a luz pode ter algumas curvas ali, mas dadas as condições, né? Claro que você não vai estar num meio transparente nem homogêneo. Um exemplo disso, a luz do Sol chega no fundo do mar, né? Você vai lá nas Fossas Marianas, 10 mil metros de profundidade. A luz do Sol chega lá? Não, né? Por que não chega? Porque você não está num meio transparente, nem tampouco homogêneo. Então, esses princípios aqui não são válidos. Tudo bem até aqui, gente? Continuando, vamos falar do segundo princípio, que é a independência dos raios de luz, né? Um raio de luz, ao cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. Olha essa imagem que legal. Se você notar esse ponto aqui comigo, que eu estou colocando laser, ó, você tem um raio de luz que passa por aqui, passa aqui, ou de baixo, passa aqui, vai e volta aqui também, passa por esse ponto. Então, nesse ponto aqui, mais pra frente a gente vai conhecer quem é esse cara. Todos os raios de luz passam por ali, mas um raio de luz não atrapalha o outro, né? Não é igual a matéria. Se você der um soco na sua mão, não tem como atravessar, mas quando você tem luz atravessa por luz, sem sofrer nenhuma alteração do seu caminho ou da sua trajetória. Pegou isso aí? Tá beleza? Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco melhor isso aí. Terceiro princípio da óptica geométrica é de reversibilidade dos raios de luz. Muito parecido com o princípio anterior. Por quê? Né? Se você tem, né, o caminho seguido pela luz, independe do sentido de propagação. Ou seja, o caminho da ida é igual ao caminho da volta. Então, presta atenção comigo. Eu jogo um laser por aqui, ele bate, ele vem aqui, depois vem para cá. Se eu jogar de volta um laser por esse mesmo caminho, cara,
uma luz, né, um laser, não vai sentir o outro, né? Então, assim, matéria sente matéria, matéria interfere com matéria, mas luz não interfere com luz. Por quê? Né? Por que todos esses princípios são válidos? O que você tem que pensar e o que você tem que relacionar? Né? Por que todos esses princípios são válidos? Por quê? A luz é uma onda, né, cara? A luz é uma onda eletromagnética. Então, por exemplo, se eu estou sentado na beirada de uma piscina e você está sentado na outra beirada da piscina, eu faço uma onda, você faz uma onda, as nossas ondas vão passar umas pelas outras e a gente vai se acertar, né? Por quê? Onda não interfere em onda, tá? Mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, né? A gente tem tipos de interferência, mas assim, é momentânea, né? A gente tem interferência construtiva e interferência destrutiva, mas são em relação à amplitude, né? Você vai aumentar ou zerar o tamanho da onda. A interferência é isso, mas agora, uma onda destruir outra onda, não. Isso não acontece, né? Essa destruição de trajetória, como acontece matéria com matéria, isso não acontece para as ondas. Se ligou? Pegou isso? Fundamental, estruturante para o nosso curso. Vamos continuar, falar mais um pouquinho sobre alguns conceitos. Olha só, interação da luz com objetos, né? Quais são os conceitos? Isso aqui, eu acho que é senso comum, vocês devem muito bem saber. Então, por exemplo, isso aqui, esse objeto aqui, esse celular, é um celular transparente, né? Se você pegar essa menina aqui, ela está atrás de um vidro, parece um box de banheiro, né? Já viu isso aqui? Esse cara aqui, ó, é translúcido. E esse outro meio aqui que ela pegou, uma pasta, sei lá, parece alguma coisa assim, é opaco, tá? Então, presta atenção. A gente consegue aqui colocar, vamos colocar porcentagens de modo simplificado, só para você entender. O transparente, 100% da luz atravessa ele. O translúcido, de 99% até 1% da luz atravessa ele. E o opaco, 0% da luz atravessa ele. Uma parede, né, cara? Tem uma parede aqui do meu lado, uma parede é opaca, nada atravessa. Translúcido, você conhece vários objetos aí, por exemplo, né? Vou pegar aqui para vocês mostrar, ó, esse plástico aqui é um plástico translúcido, né, cara? A luz não passa 100% por ele, né? Ó, outro exemplo aqui também, ó, translúcido. Vocês entenderam? Pegaram comigo a ideia? Tranquilo? Então, beleza. Mais um exemplo, mais uma imagem para a gente construir isso, deixar isso um pouco mais claro para vocês. Então tá, transparente, translúcidos e opaco. Tudo bem? Pegou isso comigo, gente? Tranquilo mesmo? É claro. Ó, você sabe, né, gente? Manda dúvida para mim, eu tô aqui para receber vocês e conversar com vocês, vocês não podem esquecer de mim. Vamos falar agora um pouquinho sobre a superposição das cores padrão RGB. Vocês já ouviram falar padrão RGB? O que é RGB, né? RGB, cara, é uma sigla que vem do inglês, que é, né, você já deve ter percebido, red, green e blue, cara. Então, por que a gente pegou esse padrão? E por que a gente vai chamar aqui, isso aqui é o padrão das cores primárias. Mas aí você vai falar, ah, mas lá no maternal eu aprendi que as cores primárias são outras. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Cores primárias para pigmento, tintas, são uma coisa. A gente viu lá no maternal, no jardim, sei lá onde você viu isso, né? Mas agora, quando a gente está falando de luz, as cores primárias são outras, tá? Qual que é a referência? Nosso olho. Nosso olho, no fundo da retina, né, que é a parte externa, dentro do seu olho, da parte lá dentro do seu olho, tem dois tipos de células que vão formar a imagem. A gente tem os cones e os bastonetes. Os bastonetes vão formar a silhueta, o contorno, o desenho, e os cones vão formar as cores dos objetos que a gente enxerga. E aí, cara, você tem três cores de cones. Quais são as cores? Vamos ver se você acerta. Vai, vou dar um prêmio para você se acertar, né? Você já sabe, é vermelho, verde e azul, cara. Então, por que tudo que é em relação à projeção de imagem, TV, celular, projetor, computador, tudo que for projetar imagem, construir imagem para nós vai funcionar dentro desse padrão RGB, Red, Green, Blue. Tudo vai funcionar assim, tudo bem? Então percebam que, né, aqui já dá para você perceber, ó, conseguimos fazer um amarelo, aqui tem um ciano, aqui tem um magenta, estudei essas cores ontem para lembrar o nome, não lembrava, tô brincando, a gente acaba decorando de tanto falar isso, né, mas ó, se você somar então todas essas cores, você forma a cor branca, tá? Então tudo que você enxerga em relação à luz branca, tem esse padrão de cores bases aqui, ó, e claro, né, da mesma forma que a gente forma aqui o branco, a gente também consegue formar o preto. E a partir de misturas, né, desses contornos aqui, cara, você consegue formar todas as cores que a gente conhece, né? Então, nosso olho tem mais ou menos aí 1 milhão de cores que ele consegue enxergar. Tudo a gente consegue formar com essas três cores primárias aí. Pegou comigo? Beleza? Tranquilo? Tá entendendo? Vamos falar agora sobre absorção da luz. Isso aqui, cara, é uma coisa que você sente na pele, literalmente, né? Você já saiu de camisa de frio no sol, o que você sente? O que você sente? Fala aí. Você sente mais calor ou menos calor? Né? Você sente muito mais calor. Por quê? Né? A cor preta, ela tem a cor, pigmento, né? Ela tem essa característica.
de absorver os raios de luz. Então, quando você joga luz em uma superfície, em um tecido preto, ele absorve parte dessa luz, transformando essa luz em calor. Tudo bem? Então, é por isso que a gente chama de absorção da luz. Agora, outro ponto muito legal de você perceber é por que cada objeto tem sua cor. Aqui, eu não vou fazer com vocês um tratamento microscópico, né? Não sei se vocês já viram isso em química, né? A gente já conversou sobre isso nas aulas de química, mas o que acontece? Quimicamente falando, lá no núcleo, né, do átomo, quando você tem a eletrosfera, os elétrons pulam de camadas para camadas e quando eles pulam, né, se eles sobem de camada, eles absorvem luz, se eles descem de camada, eles emitem luz. Então, nessa parte, né, que eles descem de camada, eles conseguem emitir luz e aí a gente consegue saber a cor do objeto em que eles pertencem. Mas isso aí é uma análise microscópica. Eu quero fazer com vocês uma análise macroscópica muito simples, só bater o olho e ver, literalmente isso. Então assim, para nós, por que um objeto é vermelho? Porque ele absorve todas as outras cores menos o vermelho. O vermelho ele reflete, o vermelho chega até meu olho, você entendeu? Por que um objeto é verde? Porque ele absorve todas as cores menos o verde, então o verde vem até o meu olho. Por que um objeto é azul? Porque ele absorve todas as cores menos o azul. Então vai chegar para mim um azul. Então, por exemplo, meu copinho de café aqui, por que ele é rosa? Porque ele absorve todas as cores menos o rosa. Então, eu jogo luz branca nele, a luz bate, ele absorve todas as outras cores menos o rosa, que é refletido, e eu consigo enxergar. Detalhe, observações importantes, o que você tem que se ligar? O branco. O branco, cara, ele não absorve nenhuma, ele reflete todas as cores. Então, por isso que quando você joga aqui uma luz colorida, né, com todas essas três cores que a gente já conversou, as três cores vão bater e vão refletir. Então, juntando essas três cores, vocês viram no slide passado, isso aqui é o branco. Então, chega para o meu olho o branco. Agora, o preto, né, cara, ele absorve todas as cores. Então, quando você olha para ele, como ele absorveu uma cor, você não vai enxergar nada, né, você vai enxergar o preto. Tranquilo? Manda dúvida para mim se você não está entendendo. Tudo bem, gente? Agora, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido o que a gente conversou até agora. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Ainda temos mais coisas para conversar. Essa matéria é muito legal, né? Pô, só nesse comecinho aqui a gente já entendeu um monte de coisa que acontece ao nosso redor. Bom, te espero na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.